Mais um dia abençoado, um dia com a palavra em nossas mãos, a bênção gloriosa de podermos fazer essas devocionais, que a bênção do Senhor Todo-Poderoso esteja com você, com a sua família. E hoje nós vamos meditar em Romanos 12. Nós vamos entrar na parte prática, na parte do colocar em prática tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós conhecemos. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo fala sobre a salvação. Do capítulo 12 até o 16, até o final do livro, da carta de Romanos, ele fala como que eu posso agradar a Deus através da minha vida e qual que é a resposta que eu tenho que dar para Ele diante da salvação que Ele me deu de graça. Então agora é o evangelho prático, é o evangelho que muda a vida, que muda os valores, que muda as prioridades, que muda o comportamento, que muda o pensamento, que muda as palavras. Por isso que ele começa no capítulo 12, versículo 1, portanto, está ligando ao texto anterior. Portanto, diante de tudo aquilo que nós conhecemos, o tremendo plano de Deus, a soberania de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação que nós não merecíamos e Deus veio ao nosso encontro sem nós merecermos. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, baseado no grande amor que Ele tem por nós, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu faço um apelo para vocês. Se ofereçam a Deus. Ofereçam como um holocausto, como tudo queimado no altar. A diferença é que o holocausto, o animal era morto. E agora somos nós, vivos na presença de Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus tem prazer na sua vida. Deus tem prazer em você. Eu acho muito linda aquela expressão daquele livro, depois fizeram um filme, Carruagem de Fogo, daqueles judeus que corriam, e isso é uma história verídica. E aquele homem diz o seguinte: quando eu corro, Deus sorri para mim. Por quê? Porque foi Deus que me deu esse dom. E eu quero usar esse dom para agradar o meu Deus. Já parou para pensar nisso? Que tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi Deus que nos deu e Deus tem prazer quando nós usamos isso para agradá-lo? Então o nosso culto é racional. Eu entendo por que eu estou aqui, eu sei por que eu estou aqui, eu sei por que eu amo o meu Deus, eu sei por que eu vou à igreja, eu sei. Não é emocional baseado nas minhas emoções, mas é baseado no meu racional. Eu entendo, eu tenho conhecimento da palavra. E é esse culto racional que Deus quer de você. Entregar tudo para Ele. As tuas palavras têm que agradá-lo. Os teus pensamentos têm que agradá-lo. As tuas atitudes têm que agradá-lo. Todas as áreas da sua vida precisam agradá-lo. Aí ele coloca no versículo 2, e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como que eu posso dar a minha vida como um culto a Deus? Tendo outro padrão. Não o padrão deste século, não o padrão deste mundo, não me conformar com este século, não me conformar com a falta de amor, com a falta de espiritualidade, onde a carne prevalece, onde o dinheiro prevalece, onde a corrupção prevalece, onde os desejos são incontroláveis. Eu não posso me conformar com isto, mas eu tenho que me transformar pela renovação da mente, uma mente nova, a mente de Cristo. Em meus passos, o que faria Jesus? Jesus falaria o que eu estou falando. Este é um padrão novo. Isso é transformação.
Jesus xingaria do jeito que eu xingo? Jesus nunca. Então, meu padrão é outro. A minha atitude é outra. As minhas prioridades são outras. Agora eu tenho que agradar o meu Deus diante de tudo aquilo que Ele me fez. Eu tenho que entender que eu ia para o inferno, a eternidade toda longe de Deus, e Deus teve misericórdia de mim. E me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Me tirou do inferno e me trouxe para o reino dele. O que eu posso fazer para agradá-lo? Dar minha vida. Não me conformar com este século, não tomar a forma deste mundo, que é totalmente longe daquilo que Deus quer, mas ter uma nova postura, um novo palavreado, uma nova maneira de vestir, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de agir. Se eu não me transformar, eu nunca vou conseguir experimentar a perfeita vontade de Deus na minha vida. Por isso que Paulo diz aqui, se eu ficar conformado com o mundo, eu nunca vou experimentar e muito menos comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem muitas pessoas que sofrem muito. É a vontade de Deus. Não é. A vontade de Deus não é que você sofra as consequências dos seus erros. A vontade de Deus não é que você viva uma vida de miséria. Não é. Dentro da vontade de Deus existem as provações da vida, mas é para fortalecer o nosso caráter. Assim como um pai disciplina um filho, você acha que o pai tem prazer em disciplinar o filho? Mas precisa. Tem muita gente que vive uma vida muito pobre, espiritualmente falando, porque está conformado. Conformado com adultério, conformado com a pornografia, conformado com toda essa nojeira que tem aqui. Então é atitude. Eu tenho que me transformar pela renovação da mente para comprovar, experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para mim é boa, é perfeita e é agradável. Servir Deus não é peso. Então, a partir daí, ele começa a falar na parte prática de como que eu posso fazer isto. Versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Equilíbrio é tudo na vida. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo. Em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. A necessidade que nós temos da igreja, a necessidade que nós temos de fazer parte da igreja. Eu tenho que transformar minha mente para ver a cada dia, com meu culto racional, a necessidade que eu tenho da igreja. Fazer parte do corpo de Cristo. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada, mas se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Ou seja, use aquilo que Deus te deu para honrá-lo, para agradá-lo. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Para eu viver em comunidade. A minha casa é uma comunidade. A minha igreja, a igreja a qual eu faço parte, é uma comunidade, é uma família. No meu trabalho, eu convivo com pessoas. Então, a maior prova que eu sou de Deus é quando eu consigo amar as pessoas que me rodeiam. A maior prova que eu sou de Deus é ser como Jesus. E Jesus demonstrava esse amor às pessoas. Então, é o evangelho prático. O amor deve ser sincero.
Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Olha que profundo isto. Versículo 11. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Não se conformem com a frieza espiritual e nem com a mornidão. Sejam fervorosos. Fervor vem de fervura, de fogo. O coração de vocês queimem. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos, com os outros filhos de Deus. Em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos e não os amaldiçoem. Empatia, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior, tratando todos igual. Guarde isso no seu coração, todos iguais. Guarde isso no seu coração. Olhe para as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm. Como que nós estamos longe de praticar aquilo que Deus tem para nós? O orgulho mora no nosso coração, por isso que precisa morrer esse velho homem, não se conformar com esse século, mas transformar, mudar a mente, para que sejamos realmente pessoas que agradam a Deus agora, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um holocausto, a minha vida. Consagração. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam mal a ninguém, mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Esse versículo 19 é tão profundo. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, a minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ou seja, você retribuindo o mal que as pessoas fazem com você por bem, Deus vai começar a agir. Deus vai começar a colocar remorso na cabeça, na mente, na consciência, no coração dessas pessoas. Brasas vivas sobre a cabeça dele é justamente isto. Deus vai pesar a mão. A solução há de virá. Ou a pessoa muda ou Deus pesa a mão mesmo. Deixa Deus agir. Não fale mal dos outros. Não alimente ódio no seu coração. Às vezes é tão sagaz as tentações do diabo, porque muitas pessoas são enganadas. Muitos filhos de Deus são enganados. Porque quando você deixa a vingança para Deus, você às vezes é enganado pelo diabo justamente nisso. Parece que você está condescendendo com as atitudes daquela pessoa. E não é. Se eu amar aqueles que me amam, que diferença tem do ateu, daquela pessoa que não serve Deus? Eu tenho que amar aqueles que não me amam, para provar mesmo que eu sou de Deus. Tem muitas pessoas não amáveis que nos feriram muito. E quando você amar essas pessoas, você vai experimentar o agir de Deus na vida delas, onde Deus vai pesar a mão, e na sua vida, onde Deus vai te dar paz. Faça do jeito de Deus, não do nosso jeito. Não do jeito do homem. E o versículo 21 fecha. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Para de falar mal dos outros, para de praguejar. Esta é a minha oferta a Deus. Muito mais do que cantar na igreja. Deus ama quando eu venho cantar na igreja. Deus ama quando eu dou meu culto a Deus.
Agora eu tenho que pensar que o meu culto a Deus não é só quando eu venho na igreja, mas é 24 horas por dia, porque é o meu corpo que eu estou oferecendo a Deus. Então as atitudes é o que Deus deseja de mim. Tem muito mais ainda pela frente, tá? Tem muitas coisas fantásticas que nós vamos ver ainda essa parte prática do Evangelho nos próximos capítulos. Mas é a resposta que eu posso dar a Deus diante de tudo aquilo que Ele me fez. Senhor, aqui está a minha vida. É o mínimo. Agora eu vou aprender a viver de fato. Porque viver com ódio não é viver. Viver amargurado não é viver. Viver em depressão não é viver. Viver com ansiedade não é viver. Eu vou viver. Viver em paz, em poder, em amor, em equilíbrio. Eu vou viver. Vamos orar. Senhor, dê-nos fé. Dê-nos fé. Para crermos, ó Pai, que tudo aquilo que o Senhor coloca para nós, o Senhor manda-nos, o Senhor ordena-nos, é para o nosso bem. Dê-nos fé para praticar sem questionar, para pôr, ó Deus, na nossa vida, no dia a dia, transformar a nossa mente, para darmos a Ti, ó Deus, tudo que nós temos. Que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor tenha prazer em nossas vidas. Nos abençoe e nos ajude em nossas limitações e em nossas fraquezas, mas quebra todo comodismo. Se somos pessoas erradas, estamos errados, não podemos continuar assim. Podemos e devemos melhorar. Então coloque isso em nossos corações. Que toda possibilidade de melhora nós podemos encontrar em Ti. É possível sermos pessoas diferentes, sim, por causa de Cristo e não por nossa causa. Então fortaleça a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito você, viu? Deus abençoe muito a sua vida. Esse tempo que você vai ter da devocional, da leitura bíblica, leia o texto com calma. Confronte a sua vida com tudo isso que você vai estar lendo. Todo esse texto que nós explicamos aqui, leia com calma e confronte a sua vida e diga para Deus, eu preciso melhorar nesta área. Não se acomode com aquilo que está acontecendo com você ou no estágio que você está. Queira melhorar. Dá um passo à frente. Suba um degrau. Que Deus abençoe muito você. E até amanhã, se Deus quiser.